Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, dia 10, sábado, nós queremos convidar você a participar conosco desta homilia. Não esquece de deixar o seu like e que a gente possa, nesse dia, meditar o dom da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que vem ao encontro da nossa vida. Vamos escutar o Evangelho de Mateus, meditar também, Mateus 10, 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo do inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante dele, do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nessa liturgia de hoje vale lembrar o que o Salmo de hoje também nos diz, o Salmo 104, logo no refrão fala o seguinte: humildes, procurai o Senhor, Deus, e o vosso coração reviverá. O Senhor, Ele que tem essa graça e essa força de reavivar o nosso coração, também a nossa fé, a nossa possibilidade de acreditar de novo. O Senhor, Ele quer te reavivar. Às vezes a gente pode estar tendo uma parada cardíaca, não no coração, mas na alma. Algo algo pode estar nos paralisando, E por isso o Senhor, Ele vem para nos reanimar, como um choque. O Senhor, Ele deseja reanimar o nosso coração para Ele e para vivermos essa dimensão do discipulado. O discípulo é aquele que não está acima do mestre, mas ele põe as suas pegadas, ele põe os seus pés nas pegadas do mestre. O mestre vai à frente, ele dita o ritmo, o discípulo vai atrás. Também nem o servo está acima do seu senhor. O discípulo, ele vai se assemelhando ao mestre, porque a referência é o mestre. O servo, ele vai se assemelhando ao Senhor, porque a referência é o Senhor. Nós, na nossa caminhada, somos convidados a não tirar o olhar das nossas referências. E a nossa referência, o nosso critério de vida é Jesus Cristo, que hoje nos convida a não ter medo de nada. O Senhor repete nesse Evangelho, pelo menos aqui por 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Porque nós sabemos muito bem o que o medo nos causa. Ele nos aprisiona, ele nos retém e nos impede de dar passos para a frente. Quando alguém está com medo de alguma coisa, parece que se sente travado. O Senhor nos diz: não tenhas medo. Em outras palavras, não se deixe travar por nada e nem ninguém.
porque Ele é a força da nossa vida. E também nos diz, olha, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar para a alma, né? E o Senhor nos diz mais, vós não se vendem 2 pardais por algumas moedas? A gente pode pensar em algum passarinho caro, algum pardal caro, né? Agora tem tantos pardais de grande valor, né? O curió, enfim. Veja, o curió deve estar aí uns 1.000, mais ou menos. Tem o tricaferro, tem tantos passarinhos aí, né? Que tem grande valor. Olhai o preço deles. E olha o que o Senhor nos diz. Vós valeis mais do que muitos pardais. A nossa vida tem grande valor diante do Senhor. E possamos, a partir dessa palavra, perceber que a nossa vida tem grande valor diante do coração de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.